Hoje eu quero falar acerca do chamado de Deus na vida do homem. O chamado de Deus na vida do homem. Nós vemos o chamado de Deus na vida de um homem chamado Jeremias. A Bíblia nos fala que Jeremias ele foi um dos grandes profetas de Israel, proclamando a palavra de Deus aproximadamente 40 anos, durante então o reinado de Josias, de Joacabás, Joaquim e Zedequias. Jeremias ele vem então de uma família de sacerdotes. Um dia Deus se revelou a Jeremias. Um dia Deus então ele falou com Jeremias e disse então que o tinha escolhido para ser então profeta, para o levar então a ser mensageiro, para o levar então a transmitir a sua mensagem ao povo. Jeremias ele se sentia muito novo para uma responsabilidade dessas, para ser profeta de Deus, para ser então mensageiro de Deus para o povo. Mas Deus prometeu então ser com Jeremias, Deus então prometeu o capacitar, Deus prometeu então que seria com ele e lhe daria então as palavras certas para cumprir então a vontade de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Mas Deus alertou a Jeremias que o seu povo era um povo rebelde e que por isso então iria rejeitar e negligenciar então as suas mensagens, mas que ainda assim Deus seria com ele, lhe daria então força para enfrentar toda a oposição e perseguição que ele iria enfrentar. Nós olhando para a vida do profeta Jeremias, nós vamos ver que a vida do profeta Jeremias não foi uma vida fácil. Deus ordenou então a ele que não tivesse mulher nem constituísse família. Então, a sua vida sempre foi então muito solidária. Jeremias, ele era rejeitado pelo seu povo por causa então da sua mensagem de castigo e de destruição da parte de Deus. O povo então tinha Jeremias como traidor, o qual estava então tentando desmoralizar então o povo. Por várias vezes Jeremias foi então preso, por várias vezes Jeremias então foi maltratado e por muitas vezes tentaram matar Jeremias. Mas Deus, pela sua misericórdia, porque o seu plano não pode ser frustrado, Deus sempre então o guardou e protegeu. Por causa do seu sofrimento, ele se entristecia muito pela situação do seu povo. Certa vez Jeremias ele ficou tão triste e tão deprimido que até quis morrer por causa da situação do seu povo, por causa do pecado do seu povo. Mas Deus lhe deu então força para continuar e cumprir então a sua vontade, o seu chamado na sua vida. Nós olhamos para o ministério, para o chamado de Deus na vida de Jeremias. Deus usou este homem para chamar então o povo ao conserto, para chamar então o povo ao arrependimento, para chamar então o povo a abandonar a imoralidade, a abandonar o pecado, a abandonar então os falsos deuses, a abandonar então a idolatria. Deus alertou o povo que traria juízo, que traria castigo por intermédio do profeta Jeremias. Mas o povo continuou então na idolatria, o povo continuou no pecado, ignorando então as mensagens do profeta Jeremias, ignorando então assim a mensagem de Deus, a vontade de Deus. A verdade então é que Jeremias, ele viu as suas profecias se cumprirem. Jeremias ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor então invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém e destruiu Jerusalém e agora então os faria de escravos na Babilônia.
Jeremias, ele viu o castigo do seu povo e sofreu com isso, porque Jeremias, ele se importava com o seu povo, porque Jeremias, ele se importava com a sua terra, porque Jeremias se importava com a sua nação, porque durante anos Jeremias pregou, chamando o povo ao conserto, chamando o povo ao arrependimento, alertando que Deus traria juízo. Mas eles o rejeitaram. Jeremias, ele não somente profetizou a destruição e o castigo de Deus, como também pela misericórdia de Deus. Jeremias, então, ele já profetizava também que após 70 anos, Deus traria, então, restauração sobre o seu povo. Jeremias profetizou também que Deus traria, então, uma nova aliança, que Deus iria trazer uma nova aliança, que iria então estabelecer no coração das pessoas, apontando então já para a pessoa de Cristo, que se cumpriria em Jesus Cristo. Então, nós nos deparamos, nós temos então aqui um bom exemplo, Jeremias. Ele é sim então um bom exemplo do que significa servir ao Senhor, do que significa então cumprir o chamado de Deus na sua vida. Nós vemos então que Deus usava então este homem para chamar então o povo ao conserto, para chamar então o povo então ao arrependimento. Jeremias, ele era duro, a sua mensagem era dura. Ele não passava a mão no erro, ele não passava a mão no pecado, não, a sua mensagem era dura. E por isso então o povo o rejeitou, por isso então o povo o caluniou, o injuriou, sofrendo então tantas injustiças, resistindo e trazendo perseguição. Mas ainda assim Jeremias, ele não abriu mão do seu ministério, ainda assim ele não abriu mão do chamado de Deus na sua vida. E por isso então ele se tornou um representante da fé cristã, e por isso seu nome está escrito no livro da vida, na palavra de Deus, na Bíblia. Então, nós vemos que nenhum líder nasce pronto. Nenhum líder nasce pronto. E Jeremias é o exemplo disso. Ele se sentia fraco, ele se sentia impotente, ele se sentia pequeno, ele se sentia então novo demais para assumir então esse papel de profeta de Deus, para assumir então o chamado de Deus na sua vida. Mas Deus prometeu então lhe capacitar, lhe dar então estrutura, lhe fundamentando, lhe alicerçando, lhe equipando, lhe dando então força, ousadia e intrepidez para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, o ministério, o chamado de Deus na sua vida. Quem deu estrutura, quem capacitou ele foi Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ter em atenção é tomarmos então consciência de que existe sim um propósito, um chamado de Deus na sua vida e na minha vida. Existe sim um chamado de Deus na sua vida e na minha vida. Esse será então o primeiro ponto essencial. Porque quando nós entendemos então esse chamado, nós somos levados o quê? A uma aceitação. Nós somos levados à aceitação desse chamado. E se Deus então nos chamou, se existe um chamado de Deus na nossa vida, se existe um chamado de Deus na minha vida, então eu preciso ter consciência desse chamado. Eu preciso então assumir então essa responsabilidade, assumir então esse chamado de Deus na minha vida. Assumir então essa responsabilidade. E quando assim é, eu sou levado então à aceitação. Porque isso não veio de mim, mas de Deus. Não é algo que eu quero, não é algo que eu desejo, não é uma escolha minha, mas sim porque Deus me escolheu a mim. Porque isso vem dele, porque essa é a sua vontade soberana. A palavra de Deus por diversas vezes nos mostra que antes de nascermos, já o Senhor havia então nos predestinado para ser profetas e ministros então de nossa geração. E foi isso que o Senhor disse então a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te concedi. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5.
E isso então nos mostra que Jeremias nasceu então para ser líder, para ser profeta de Deus. Jeremias, ele nasceu já com um propósito, uma missão, um chamado de Deus na sua vida. Conosco não é diferente. Consigo e comigo não será diferente. Cada um de nós nasceu para ser líder de algo. Satanás, ele pode até ter tentado de muitas maneiras abortar esse plano, assim como fez com Jeremias. Mas era a vontade de Deus, era então o plano de Deus, era uma vontade estabelecida primeiramente no céu, e por isso ela foi cumprida. Sabe o que significa? Que conosco não será diferente. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para a sua obra, para o seu ministério. Aleluia! Por isso cabe a nós tomar então posse disso, viver isso, exercer esse ministério com diligência, assim como fez Jeremias, sabendo que o Deus que capacitou Jeremias é o mesmo Deus que nos capacitará também. Em nome de Jesus. O chamado de Deus envolve então o conhecimento, a consagração e a autoridade. Reparem Jeremias. Deus disse então que lhe concedeu, ou seja, Deus não estava enganado a respeito de Jeremias, porque Deus havia o escolhido desde o início, desde a fundação. Que Deus então lhe consagrou, ou seja, santificou a vida de Jeremias, porque ele viveu então uma vida separada. E Deus então lhe constituiu respaldo com autoridade espiritual, porque tudo aconteceu como Jeremias havia pregado, como Jeremias havia profetizado. Tudo se cumpriu. Deus trouxe juízo. E conosco não pode ser diferente. Então nós precisamos entender o nosso chamado. Precisamos entender o nosso chamado. Satanás, ele faz de tudo para que nós não assumamos essa responsabilidade, colocando algumas questões da nossa mente a respeito então da nossa própria identidade, da nossa própria limitação, da nossa própria incapacitação, da nossa própria impotência de exercer então esse chamado de Deus nas nossas vidas. Mas repare que a tentativa de Satanás tentar travar a vontade de Deus na sua vida e na minha vida, dizendo então para si que é impossível você fazer, que é impossível porque você não tem condição alguma para que isso aconteça. Na verdade, ele pode se opor até por um determinado tempo, dentro da permissão de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é uma determinação de Deus, ela não tem como falhar ou errar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, porque a vontade de Satanás jamais prospera, mas sim a vontade do Deus Altíssimo, ela prospera, ela prevalece, ela tem que acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando nós, meu irmão, minha irmã, entendemos isso, reconhecendo então esse chamado, abrindo então mão dos nossos argumentos, Jeremias, ele apresentou então as suas limitações para não atender a Deus, para não atender ao plano de Deus, para não atender ao chamado de Deus. Mas logo teve então que mudar de ideia, porque a vontade de Deus que prevalece, porque foi a vontade de Deus que prevaleceu na vida de Jeremias. A primeira reação de Jeremias diante desse chamado de Deus era: mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho capacidade para falar. Senhor, eu não sou maduro o suficiente. Senhor, eu sou muito novo. Isso é então a nossa identidade caída a falar. Isso é então a nossa alma argumentando que não podemos, que é impossível. E por muitas vezes nós permitimos que esse sentimento nos governe, até que os
Espírito Santo nos convença o contrário. Por quê? Porque é Deus que convence o homem, é Deus que estabelece então essa mudança, é Deus que nos capacita a exercer esse ministério com diligência. Repare que Deus, ele não estava perguntando a Jeremias se ele queria. Deus, ele não estava perguntando a Jeremias, ele não estava sugerindo a Jeremias que se ele queria. Assim como Deus não sugere que nós queremos ou não na nossa vida. O chamado de Deus é uma ordem da qual nós somos levados a crer nele com fidelidade e a viver então esse chamado, porque é algo que não vem de nós, mas sim de Deus. Deus, ele disse então a Jeremias: a todos os que eu te enviar, irás, e o que eu te mandar falar, falarás. Ou seja, Deus estabeleceu a sua vontade, Deus determinou a sua vontade de Jeremias. Jeremias não poderia recusar. O Senhor não o deixava com outra opção além de obedecer ao seu chamado, além de obedecer à vontade de Deus, à determinação de Deus. A nossa fidelidade para com o chamado de Deus nas nossas vidas é uma marca e uma evidência da nossa fé em Cristo, que comprovará o chamado de Deus nas nossas vidas. Um líder segundo o coração de Deus é aquele que faz o que tem que ser feito. É aquele que cumpre a vontade de Deus. Ao dizer a Jeremias que ele deveria simplesmente obedecer ao seu chamado, Deus estava lhe ensinando que o líder não tem que discutir ou achar nada. Ele tem é que simplesmente fazer. Porque essa era a única possibilidade, a única maneira de ver a manifestação de Deus na sua vida e através de Deus para os outros. E quando então nós damos passos reais na direção da vontade do Senhor, que temos então o seu favor, e nisso então nós somos usados por Ele poderosamente. Jeremias, ele venceu. Jeremias, ele cumpriu a sua missão. A pergunta é: e você? E eu? E nós? Seremos os próximos Jeremias desta geração? Seremos os próximos Jeremias desta geração? Você não sei, mas uma coisa eu sei: eu quero ser. Eu preciso ser o Jeremias da minha cidade. Eu preciso ser o Jeremias do meu povo. Eu preciso ser o Jeremias da minha nação. Porque essa é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus na minha vida. Essa tem que ser a vontade de Deus. Essa tem que ser então a sua vontade. Ser um Jeremias na sua cidade. Ser um Jeremias para o seu povo, para a sua casa, para a sua família, para a sua nação. Chama o povo ao arrependimento. Chama o povo a um concerto. Chama o povo ao confessamento de seus pecados, de suas ofensas. Chama o povo, clama para o povo. Olhai para Cristo, que é o autor e consumador da fé cristã. O único redentor, o único meio de propiciação, o único meio de perdão e salvação para o pecador. Clame, chama então o povo. Não existe um homem que foi a Deus com o coração contrito em arrependimento e fé que Deus não salvou. O único caminho que pode resgatar o pecador da condenação e da ida para o inferno é então oferecendo a graça de Deus que leva então o pecador a uma justificação, uma regeneração e salvação, lhe dando então a salvação, aquilo que ele não merece, aquilo que ele não é digno e que nunca vai ser digno. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que no início estava com Deus e era Deus.
aquele que se formou, aquele que desceu, se humilhou e veio até nós para trazer redenção, para trazer salvação, para trazer expiação, para trazer justificação. Jesus é o Salvador, Jesus é a redenção, Jesus é a ponte, Jesus é o intermediário. E nós como igreja precisamos ser boca de Deus. E nós como igreja precisamos ser Jeremias. Você precisa ser Jeremias da sua cidade, você precisa ser o Jeremias do seu povo, da sua nação. Seja a boca de Deus, seja profeta de Deus. É tempo de nós proclamarmos o Evangelho, é tempo de nós apresentarmos Jesus. Um Jesus que veio, um Jesus que morreu, um Jesus que ressuscitou, um Jesus que subiu aos céus e um Jesus que prometeu voltar. Que o Senhor possa incendiar os nossos corações, que o Senhor possa despertar a sua igreja, que o Senhor nos leve então à proclamação, que o Senhor nos faça de nós profetas, que o Senhor nos capacite a poder exercer o nosso chamado com diligência, com temor e tremor, com reverência, que nós não venhamos fazer a obra de Deus desleixadamente ou relaxadamente, porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que fizer a minha obra relaxadamente ou desleixadamente. Que nós possamos ser Jeremias, em nome de Jesus, em nome de Jesus.